Eu tô. Sim, sim. Legal. Desculpem, não sei, é tecnologia, né? Para mim fechou aqui de repente. Vou tentar de novo, né? Vamos lá. Se a gente usa outro recurso. Compartilhando a tela. De vez em quando vocês vão dando um alô, né? Alô, 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 né? Só para eu saber que vocês estão a live. Então, eu não sei se eu cheguei a falar disso aqui. Agora tem a Mariana, eu vou pôr a Mariana aqui no cantinho. Né? Essa foi uma das últimas transparências que a gente viu, né? Antes dos exercícios, eu vi que vocês estavam com dificuldade no caso tridimensional, né? E aí acabei mandando o exemplo para vocês. Até onde vocês pegaram, hein? Só para não repetir tudo. Não, professor, você explicou todo esse conteúdo e terminou o slide em si, né? Ah, beleza. Então vamos para os exemplos. Deixa eu puxar os exemplos aqui. Vou começar. A gente vai fazer alguns cálculos, gente. Eu vou usar essa planilha aqui de suporte, tá? Então eu vou começar com cálculo com uma antena. Eu vou mostrar, né, cada um dos cálculos. Aí depois vocês vão ver que eu só mudo alguns parâmetros, né, quando eu mudo de caso, e aí fica mais fácil entender. A questão agora vocês imaginem que eu tenho uma fonte transmissora que é omnidirecional, né? Vamos pegar o caso de uma estação de TV, né? Por exemplo, e eu quero captar. Se alguém quiser interromper, pode interromper, tá? E eu quero captar. Então. Eu estou ouvindo o Jornal Nacional no fundo aí, mas alguém quer perguntar alguma coisa ou não? Não? Tudo bem? Tá? Esse exercício é outro, professor? É aquele que você passou para a gente? Não, esse é outro. Esses são exemplos, né? Práticos, né? De como é que a gente usa isso, tá? Os que eu passei para vocês também são, né? Mas aqui eu estou extrapolando para a gente engenheirar em alguns casos. Beleza? Beleza. Tá? Então, olha, a potência que eu tenho, né? Omnidirecional, omni significa em todas as direções, né? Nenhuma antena irradia em todas as direções. A mais próxima é a monopolo, que é a mais usada, né? Em TVs, em rádios, né? Então, aqui, né? Para uns cálculos iniciais aproximados, né? Aproximativos, eu posso imaginar que a potência que eu vou ter numa frente de onda por metro quadrado, né? Vai depender da distância que eu tenho. Então eu pus aqui, né, 4πr quadrado, que é a superfície da esfera, né, que eu vou gerando de acordo com a distância, potência dividido pela superfície da esfera, dá quantos watts por metro quadrado eu vou tendo nessa frente de onda conforme eu estou me afastando, beleza? Onde R aí é a distância que eu estou da antena. E o nosso objetivo é analisar esse cara aqui, né? Isso é uma antena parabólica, né? O nome que a gente usa, mas na verdade ela é uma antena de Cassegrain, porque ela já a parabólica ela concentra o elemento ativo aqui. A de Cassegrain, na verdade, ela bate aqui, né? A onda eletromagnética e reflete para um segundo elemento, que é o elemento ativo, né? É o captor aí da antena, né? Que fica aqui. E aí, obviamente, por um dos suportes eu tiro o sinal, tá? Então eu vou pegar essa antena, vou imaginar que essa antena está a 3 km do emissor, tudo bem? Tá? Isso são hipóteses, depois a gente pode mexer. Essa antena é uma antena daquelas grandonas, né? Então ela tem 4 metros de comprimento, tá? A potência do emissor, eu estou imaginando que é um emissor bacanão, ó, 100 kHz, tá? Se você dividir por 1000 aqui vai dar 100 kHz, e que eu tenho uma largura de banda bacana também para trabalhar, né? Eu não sei se vocês sabem, a TV, por exemplo, digital, a gente usa 5 MHz, né? 5 MHz para cada canal, né? Então aqui eu estou pondo 50 MHz. 50 MHz, em tese, dá para passar 10 canais, né, de TV. E diretividade do transmissor, né?
Eu explico no próximo exemplo, porque aqui a gente não está usando, eu estou usando simplesmente um, né? Porque é uma antena omnidirecional. No próximo exemplo, essa parte aqui eu explico. Tá? Então, os cálculos, né? Como é que a gente faz os cálculos? O que eu quero saber, né, fundamentalmente? Se eu pegar um streaming, né, VGA, né, um streaming HD TV, um streaming, por exemplo, que às vezes a gente grava, né, na internet, 720p, né, que é sem entrelaçamento. Como é que fica a transmissão desse troço, né, com essas informações e a capacidade do canal que eu tenho? Tá? Então vocês vão ver que com essas informações a gente vai calcular a capacidade do canal, tá? E aí na sequência a gente vai ver como é que fica cada uma dessas casos aí de imagem, tá? Imaginei imagem, nesse caso, não voz. Tá? Então, obviamente, se eu tenho, né, 4 metros ali de diâmetro, eu vou ter 2 metros de raio, né, PR quadrado aqui dá 12 metros, 12,5 metros quadrados, né, de antena, a uma distância de 3.000 metros com essa potência, tá? Então eu fiz um cálculo inicial aqui, que é a potência por metro quadrado. Eu sei que o transmissor jogou onda, né? Estou imaginando que sem perdas a 100 mil, 100 mil não, né? 100 mil, desculpa, tá certo, watts. E as direções, né? Alguma coisa que está acontecendo, e acontecendo isso, né, como é que fica a distribuição de potência por metro quadrado, tá? Então, potência por metro quadrado, né, eu peguei, né, a potência total que eu tenho e dividi pela área da esfera, né, que é 4 vezes o π, né, vezes a distância que eu estou do transmissor, que vai ser a esfera, né, imaginária que a gente tem, né, que vai ser exatamente esses 3.000 metros ao quadrado, né? E aí vocês vão ver que conforme eu mudo a diretividade, né, no outro exemplo eu explico o que é isso, eu vou multiplicando, né, esse fator aqui, né, para representar uma antena mais diretiva, né, que irradia mais numa direção, tá bom? Então, assim, né, eu tenho, né, 1 milésimo de watt chegando, né, nessa antena, né, a partir da antena omnidirecional que está irradiando 100K. Beleza até aí, gente? Professor, Sim. a largura de banda não é 6 mega por cada canal que a gente tem aqui no Brasil? É 6 mega, não é 5? O que me lembra são 6, não é? Quem que tá falando? Ó, Carlos. Ô, Carlos. Tudo bem, então eu acredito em você, Carlos. Não, brincadeira. Realmente eu tava tô meio na dúvida. Isso é 5 ou é 6, né? É isso, né? É 6. É 6, tá. Qualquer bobagem vocês vão corrigindo, hein? Pelo amor de Deus, tá bom? Porque assim os números vão embaralhando na cabeça da gente. Mas enfim, eu coloquei uma banda de 50. Vocês vão corrigir para 60, vai para dar exatamente 10 canais, né? Vai mudar alguma coisinha aqui nos cálculos, tá? Tudo bem, Carlos? Fica mais confortável assim? Então estou Não, colocando de 10 boa, de boa. canais aí, tá? 10 canais sem banda de guarda, né? Sem banda de separação aí entre os canais. Bem, se está chegando isso de potência, né, na antena, e a área da antena é essa aqui, se eu multiplicar a área pela potência que eu tenho por metro quadrado, eu vou ter quantos watts estão chegando. Tudo bem? Né? Então, a potência que está chegando aqui nessa panelinha, vamos dizer, que vai radiar para o elemento central. Beleza, gente? Beleza, professor. E aí, veja, esse é um número mágico, né? Óbvio, tem algumas pré-condições, mas no espaço livre e em transmissões espaciais, descontando o ruído dos aparelhos, né, do transmissor e do receptor, em geral, né, esse de novo, é um número que vocês podem usar, né, em um amplo espectro, eu tenho um ruído térmico, né, acreditem,
que é 4 vezes 10 a menos 21. Né? Eu não sei quem que mediu isso e como, tá? Eu não fui atrás, né? Mas é um número mágico que a gente usa aí, né? Então, watts por hertz. Então, obviamente, se eu multiplicar pela largura de banda aí, que vai ser 60 mega, eu vou fazer ideia da potência, né? De ruído térmico. Eu estou imaginando que só existe esse ruído, tá? Então, esse cálculo aqui, a gente vai pegar só esse ruído fundamental. Aí você pode dizer, pô, mas eu posso ter outras interferências, pode ter, né? Mas por enquanto vamos considerar só esse ruído fundamental. Se tiver outros, eu posso ir adicionando aqui, tá? A potência deles, não tem problema, mas é só para a gente pegar o jeito, tá? Então deu 2 vezes 10 a menos 14, né? Watts, enquanto a potência deu isso aqui. Então a relação entre a potência do sinal e a potência do ruído, que eu estou considerando só o ruído térmico, desse negócio estrondoso aqui. Beleza? Tá? Aí se eu for ver em dB, né, eu acho o log disso na base 10, tá? E multiplico por 10. Então deu aproximadamente aí 116. Tá? Aí eu vou calcular a capacidade do canal. Então a capacidade do canal, o que eu preciso fazer? Multiplicar a banda, né, que está lá no D33, está aqui, aí cria a banda está aqui, né? Eu vou multiplicar pelo D35, que é a relação sinal-ruído pura, né? Não em dB, mas adimensional, tá? Somar 1 e achar o log na base 2, né? Que aqui no Excel tem essa malandragem aí, você põe ponto e vírgula e a base, tá? Então, eu vou subir um pouquinho aqui. Vocês estão conseguindo enxergar aí do lado de vocês, gente? Estamos sim, professor. Sim, Perfeito. Se for o caso, vou aumentar até um pouquinho aí para ver se me fica mais fácil. Então, eu tenho isso de BPS, de capacidade do canal, tá? Então, nessas condições que eu passei, eu não consigo passar né, nesse canal mais que 232 megabits por segundo. Tá? Então, isso foi o que o Shannon enunciou e nos ajuda pra caramba, né? Quando a gente está trabalhando em teleco, determinar o que eu consigo realmente chegar com a tecnologia. Mas imaginando que eu consiga fazer a tecnologia se aproximar dos 232, e hoje muitas vezes a gente consegue, né? Eu considerei uma tela colorida VGA, né? Então, tela colorida VGA, ela tem 400, perdão, e 80 linhas por 640 colunas, né? Normalmente é 3 por 4, né, que a gente diz. Cada pixel, né, que a gente vê na tela tem 256 níveis, né? Então tem 8 bits. E como eu tenho 3 cores, eu multipliquei por 3, né? Eu fiz essa continha simples aqui, tá? Isso dá esse número de bits, né? Só para a gente fazer o primeiro exercício. Então, quanto tempo leva para eu transmitir uma tela VGA, que significa transmitir esse número de bits? Bom, se eu tenho, né, essa quantidade de megabits por segundo entre antena transmissora e receptora, né, e gerando essa capacidade aqui, basta, né, eu pegar este número e dividir por esse aqui. Beleza? Tá? Dividir um número pelo outro. Então, deu 0,03 segundos. Tá? Aí, só para a gente ter uma ideia, eu conseguindo transmitir uma tela VGA a cada 0,03 segundos, né? 31 aí, milissegundos. Então, em 1 segundo, obviamente, eu consigo transmitir, desculpa, até 31 quadros por segundo. Então, já que o Carlos está na ligação, né? Em geral, quanto que a gente usa aí, Carlos? Vixe, agora você me pegou aí, porque eu não lembro muito bem. Tá. Você está saindo pela tangente agora, hein? Você me corrigiu os 6. Você está saindo pela tangente, mas beleza, olha só. Em geral, a gente começa com 25. Por que 25, né? Não me pergunta esse número mágico. O cinema é 24 quadros por segundo. Era, né? Porque essas digitais já está mais, né? 25 é um bom número, assim, não dá problema nenhum na vista, né? A gente tem, né, a partir de 10 quadros já dá continuidade.
Mas, em geral, então, se você for olhar, a gente usa 25, 30 é bem comum, né? E 60. Tá? Então, normalmente, quando a gente põe a transmissão, eu estou fazendo a transmissão em VGA, a gente põe ou um vezes ou um barra e põe, sei lá, barra 25, barra 30, né? Esse 30 quer dizer que é quantos quadros por segundo eu estou passando. Então, eu não tenho muita dúvida, né, que eu conseguiria fazer uma transmissão a 30 quadros por segundo, ou 25 quadros por segundo, tá? Em VGA, tá? Nessa situação que eu estou esboçando. Tudo bem? Beleza, professor. Tranquilo. Beleza, professor. Se beleza, eu peguei aí o outro caso extremo, né, que a gente tem hoje, né? Já tem, né, coisas melhores, mas eu peguei o que está em voga agora, que é o HDTV, que aí tem 1920 por 1080 pontos, né? Já é aquele widescreen, né? 16 por... Ih, esqueci a proporção. Carlos, ajuda aí. É 16 por 9, né? Isso? Isso aí. Né? 16 por 9. Então, 16 por 9, né? Eu tenho 48, diferente, né, do VGA que tinha 8, eu tenho 48 bits de profundidade de cor para cada uma das cores, tá? Então, se eu multiplicar tudo isso aqui, dá uma cacetada de bits, né? Que eu tenho que transmitir a mais, né? Diferente da tela colorida. E aqui eu não estou contando um negócio. Eu peguei o caso da TV brasileira, né? As outras não usam o MPEG 4. Todos usam esse codificador, o H264, que a gente chama, né? O codec, e MPEG 4. O que é o MPEG, né? Rapidamente explicando. Ele é um padrão de compressão de imagem, né, que a gente tem com perda de informação. Tá? Então, se eu pegar uma imagem bonitona lá e eu for tirando alguns pixels que eu acho irrelevante, né, se você comparar, se eu tirar só alguns, se eu comparar uma com a outra, só se você for, né, ache os erros de pixel, né? Já pensou? Né? Assinale os erros de pixel, você não vai conseguir encontrar, né? Mas a estratégia é essa, né? Eu ir tirando pixels da onde faz menos falta na imagem, de tal sorte que ela ocupe um tamanho menor. Né? Então, não é o mesmo, por exemplo, que eu passar dados de uma conta corrente que eu não posso suprimir os números. Né? Então, eu faço uma compressão sem perda de informação, que é o que a gente viu no começo do curso, se vocês lembram lá do Samuel Morse. Tá? Então, aqui eu posso ter perda de informação. Né? Então, quando a gente pode ter perda de informação, a gente consegue razões de compressão melhores, né? Porque eu estou jogando informação fora, né? No caso lá do que a gente viu do código do Morse, né? Que a gente aplicou em transmissões práticas, dava 1 para 4, se vocês lembram do cálculo mais ou menos, né? Aqui, né? Isso é o máximo que eu consigo, tá? Normalmente com imagens estáticas, tá? É 1 para 48, tá? Então, eu estou considerando sem a compressão. Tá? Porque em alguns momentos eu posso até entrar com a compressão. Mas como, né, aqui passou sem compressão, não faz sentido. Tá bom? Na tela do HDTV, né, eu tenho esse número de bits. Tá? Esse número de bits vai levar, então, né, de 44. Opa! Sim, vai levar esse cara, né, obviamente dividido pelo 37, que é a velocidade em bps, para eu saber o tempo, né? Então, enquanto o VGA eu levo 003, né, 31 milésimos aí de segundo, já para transmitir um quadro HDTV eu vou levar 1,2 segundos, tá? Então, em 1 segundo, diga. Ali na fórmula, 1920 vezes 1080. O 48 seria os níveis de cores também? Tipo, tem maior nível de cor do que no HD, no VGA, quer dizer? Tem. No VGA eu tenho 8 bits, então eu tenho até 2 a oitava variações de cores, né? Variações de intensidade de cor que eu posso ter. No HDTV isso é meio estúpido, né? Já é 2 elevado a 48, tá? É grande pra chuchu, né? Tá? E aí o 3 é porque eu tenho 3 cores, né, básicas, tá bom? A gente tem 3 cores básicas. E aí dá essa quantidade, né, para um quadro. Essa quantidade para um quadro, com aquela largura de banda lá máxima que eu tenho,
eu consigo transmitir só, né, um quadro a cada 1,28 segundos. Tá? Se eu inverter esse número, eu posso dizer que eu teria 0,77 quadros por segundo. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tudo bem? Professor, uma pergunta. Claro. Com relação a esse tempo de transmissão do HDTV, que é de 1,2 segundos, ele é o tempo de chegar até dentro de casa, é isso ou não? Isso, mas nesse exemplo. Tá. De novo, lembra as condições, né? Eu estou com uma antena parabólica de 4 metros de diâmetro, a 3 quilômetros. O transmissor não é aquele mega transmissor, mas é um transmissor bom, né? Só que é omnidirecional, tá? Então isso gera essa condição aí. Obviamente, se a gente mudar as condições lá em cima, físicas, né? Ou tecnológicas, vai mudar um pouquinho os cálculos aqui, tá? Então, ponto 70... Legal. Voltando aqui, ponto 77 não é nada, né? Pelo amor de Deus. Né? Mas se eu lembrar da compressão, né? E eu estiver usando o codec H264, né? Com MPEG 4, tá? Eu coloquei o que seria a compressão mínima para eu poder fazer a transmissão, né? O que é a compressão mínima? Eu pus para 30 quadros, tá? Então eu peguei 30 e dividi por isso aqui, tá? Então deu uma razão de 38. Então, se eu conseguir melhorar, né, essa razão de transmissão, ou seja, diminuir, enxugar, né, 38 vezes, né, essa quantidade de informação que eu tenho aqui, né, eu vou conseguir, né, passar esse HDTV a 30 quadros por segundo, numa velocidade bem bacana. E que está dentro da compressão máxima, não está? Não. Sim. Né? Está dentro da compressão máxima. Então, se você usar, né, o HDTV e com o codec, né, normalmente a gente usa esse codec aqui no Brasil, o H264 com MPEG 4, você, obviamente, fazendo uso da compressão de dados com perda de informação, vai conseguir usar esse mesmo canal, né, com esse sistema, né, na verdade, com essa capacidade de canal, e transmitir em HDTV. Tá? Aí eu fiz um caso, repeti, né, só para um caso intermediário, só para vocês conhecerem também, aquele 720p, né? Eu tenho 720p e 720i. Qual que é a diferença, gente? Os nossos amigos aí experientes em vídeo. Qual que é a diferença desse troço? Tem alguma coisa a ver com varredura de dados, de pixels na tela? Como esse aí é progressivo, né? Isso, né? Perfeito. Então, matou a charada, né? O I é, na verdade, o interleave, de lá, eu uma hora faço as linhas pares, a outra hora eu faço as linhas ímpares, né? E esse aqui eu faço, na verdade, um por um, né? De cima até embaixo. Tá? Se você tiver a velocidade adequada, isso não vai fazer muita diferença, né? Mas quando a gente começa a usar uma quantidade de quadros por segundo mais baixo, esse que é o interleaved, né? Ou par ou ímpar, ele dá uma sensação melhor, assim, mais agradável para a vista, tá? Do que o progressivo. Mas em qualquer um deles, né, o que você vai ter que transmitir é isso aqui, ó. É uma tela de 1280 por 720, tá? Com 32 bits de nível de cor e 3 cores diferentes, tá? Então, obviamente, não é tão grande como esse, mas é bem maior que o VGA, tá? Então, deu esse número grande, aí eu só repeti os cálculos aqui, né? Ao invés de 1.2, deu 0,4 segundos. Então, invertendo isso, né? Com aquela banda eu conseguiria passar 2,6 quadros por segundo inteiros, né? Inteiros. A gente sabe que na prática eu não preciso inteiro, né? Eu posso fazer uma compressão, né? E a compressão com H264 e MPEG 4, gente, explicando um pouco para a imagem, e quem trabalha aí na TV digital, viu, Carlos? Pode me interromper e falar também. Esse padrão de compressão ele é bem inteligente, ou seja, né, se
de repente a filmagem ficou mais estática e só está mexendo a boca lá da pessoa, né, do personagem, o MPEG 4 é capaz de manter, né, não passar aquilo de um lado para o outro, né, o restante de um lado para o outro, mas passar só a boca. Tanto que, né, quando você faz streaming, não sei se você já reparou, quando você está num Netflix, por exemplo, ou algum sistema similar, YouTube, né, e de repente começa a pixelar, que a gente fala, né, o sistema detecta e vai diminuindo a qualidade de imagem. A gente vê que é exatamente ao redor da onde o personagem está se mexendo que formam algumas coisas estranhas. Vocês já repararam isso, não? Já alguma vez aconteceu para vocês? Você vê o fundo, assim, de repente, da cena perfeito, e aonde está assim, o ator se mexendo ou fazendo alguma coisa, fica aquele troço meio estranho, assim, no fundo. Tá? Isso é exatamente em função do compressor. Tá? A gente está usando com compressão. E aí eu fiz a mesma relação, né? Eu imaginei 30 quadros por segundo, né? Dividido aí por essa razão. Então, com uma razão de compressão de 11, se eu diminuir 11 vezes, né? Essa quantidade de bits aqui, eu consigo atingir os 30 quadros por segundo, né? Que é uma qualidade bem razoável para transmitir em 720p. Tudo bem, gente? Beleza. Beleza? Professor. Se beleza, vamos para agora a situação limite. Vamos lá para Plutão. Tá? Então, Plutão, eu não sei se vocês lembram, eu não lembro quando foi essa missão, mas foi a New Horizon, né? Que passou por Plutão, né? Aqui está uma fotinho da sonda que eu peguei lá no Wikipedia, né? E essa é uma foto, né? Uma das fotos que ela mandou para a Terra do sistema binário, né? Na verdade, que é Plutão, né? Plutão ele não é bem uma Terra-Lua, né? São dois corpos assim de composições muito semelhantes e muito próximos, né, entre si. E um está orbitando ao redor do outro, né? Um negócio meio maluco, tá? Então, essa é uma foto feita pela New Horizon, tá? E aí eu vou aplicar a mesma coisa, né? Só que eu vou imaginar o seguinte, ó, como antena receptora, eu não sei se eu comentei na semana passada, eu vou usar aquela antena lá de Arecibo, tá? Do radiotelescópio de Arecibo, que tem 305 metros de diâmetro. Tudo bem? Eu contei lá de Arecibo, não contei para vocês? Eu falei um pouquinho, né? O senhor não me recordo, não. Não, deixa eu puxar aqui no Google, por aqui Arecibo, só para mostrar. Deixa eu puxar a Mariana para cá. Então vamos lá, Arecibo, ó. Vamos ver se. Vamos mostrar fotos, né? Que eu acho mais bacana. Então, onde o telescópio de Arecibo, né? Ele fica lá nos Estados Unidos, né? Aqui tem uma foto interessante, eu não sei se vocês conseguem ver daí, né? Ele é uma panela, né? A panela está no chão, né? Ela tem esse diâmetro aqui de 300 metros, né? E na verdade, né, ela capta o que vem, né, as transmissões de rádio que estão sendo emanadas aí, e ela joga para um elemento central que fica aqui no meio, hasteado, né? Você vê que ele é um elemento hasteado, tá? Então, obviamente, quanto maior a área, mais eu capto, tá? E radiotelescópio, eu lembro quando eu comentei, radiotelescópio tem uma interferência danada, né, de qualquer fonte no solo. Então, esse lugar onde fica Arecibo acabou virando um parque que tem uns 30 quilômetros, alguma coisa dessa ordem aí, ao redor desse radiotelescópio, aonde a gente não tem nenhuma fonte de emissão eletromagnética, tá? Nem fonte de energia, sem ser blindado. E aí eu lembro que eu comentei com vocês que é raro, mas tem pessoas que sofrem dor, né, com emissão eletromagnética e que moram então dentro desse parque, né, sem recurso tecnológico nenhum, né, como se tivesse 2 séculos atrás. Vocês lembram disso ou não? Lembra Eu sim, lembro. senhor. Bem lembrado agora.
Legal, tá? Então eu vou imaginar que eu estou recebendo lá da New Horizon nesse radiotelescópio. Na prática, eu acredito que não tenha sido por esse radiotelescópio. O que a turma faz é colocar vários radiotelescópios, acho que vocês já devem ter visto na TV, né, um do lado do outro, né, apontando para a mesma direção e junto um sinal, né? Ou seja, eu também consigo uma área grande fazendo, associando radiotelescópios, tá? Mas eu peguei esse, que é um dos maiores do planeta, né? Era o maior do planeta até a China fazer um com 500 metros de diâmetro, gente, né? Depois eu posso pegar mais informações de onde fica esse radiotelescópio. Mas enfim, eu tenho esse radiotelescópio, né? Eu tenho essa distância, né, a média, né? Lembra, né? Eu estou orbitando em elipses, né? Então eu tenho essa distância média para Plutão. Inclusive Plutão, dependendo, assim, não da época do ano, né, nosso, né, mas desses anos astronômicos que a gente considera, ele fica para dentro da órbita de Urano, Netuno, para dentro da órbita de Netuno. Então ele fica mais próximo da Terra do que Netuno, tá? Se você for olhar as orbitações. Mas enfim, eu pus aqui 1,2 bilhões de quilômetros, né, que dá isso em metros, tá? Normalmente o emissor, né, dessas sondas que vão para o sistema solar exterior não pode contar com energia solar, né? Não funcionaria muito bem, tá? Então normalmente você põe uma bateria, ela é nuclear, né? A gente chama, o nome técnico esqueci agora, mas é uma bateria que gera calor e a partir, né, por perda ali radioativa, e a partir desse calor eu gero energia. E em geral essas baterias são muito boas porque elas conseguem ficar muitos anos em operação, né, e dando potências dessa ordem aqui, né, algumas centenas de watts aí, tá legal? E aí eu considerei a mesma banda, tá? Para a gente fazer só a título de exercício. E eu pus a diretividade. Então, o que é a diretividade, né? Como eu estou irradiando através dessa panelinha agora, né, que vocês estão vendo, essa panelinha que vocês estão vendo aqui nesse desenho pequenininho, vocês conseguem enxergar aí? Não? Eu acho que dá para aumentar aqui também. Não sei se fica melhor. Essa panelinha, ela tem a altura de um homem, mais ou menos, aí 2 metros, né, de diâmetro, tá? Então eu considerei que ela concentra, né, a irradiação como se fosse em 1/400 da área da esfera. Tudo bem? Entenderam a sacada? Tá? Então, ao invés de fazer um cálculo de diretividade mais complicado, né, levantar a diretividade da antena, que vocês vão aprender a fazer isso, e fazer um cálculo um pouco mais avançado, eu fiz um cálculo simplificado, pegando só um pedacinho da esfera, 1/400 da esfera. Tudo bem? Beleza. Tá. Beleza. Joia. Então, os cálculos basicamente são os mesmos, o que muda é aqui, ó, aonde, o que eu faço, né? Eu faço a mesma conta, né? A potência irradiada, que são esses 400 watts, eu estou imaginando que tudo eu consigo irradiar, também uma simplificação, né? Que vai ser uma potência menor na prática, dividido aí pela 4πr ao quadrado, R essa distância, 12 bilhões, e multiplicado pela diretividade, né? Já que a antena lá da New Horizon, ela gerava, então, uma potência numa certa área mais específica. Ok? A potência, então, que eu vou ter lá em Arecibo, eu simplesmente multiplico o raio, né, que eu tenho. Os cálculos são os mesmos, tá? Eu só vou repetir essa vez aqui. Considero o mesmo ruído térmico, né? Para aquela faixa, o ruído térmico está dando isso em watts. Eu consigo essa relação sinal-ruído, que em dB dá menos 44 dB. Então, deixa eu perguntar aqui, acho que o Carlos está aí. Isso é bom ou é ruim, Carlos? Isso depende. Você deu uma resposta mais para médico do que para engenheiro, né?
Mas Não, é é verdade. que. Não, porque Pode depende falar. do tipo de sinal, a potência. Não sei como explicar, mas ela depende bastante. Depende O, bastante do padrão de modulação, Carlos, né? porque pra gente chega aqui em casa, lá, nosso tipo de transmissão o máximo é menos 80, eu acho, dB. Isso mesmo, né? Então depende do padrão de transmissão que você Isso. dá, modulação que você está usando, normalmente é um QAM, né? Tá? Mas é Uhum. isso mesmo. Tá? E nesse caso, se eu fizer as contas de capacidade, né? Ó, tá vendo? Não muda. Olha quanto que eu tenho de capacidade se eu estou com uma sonda lá em Plutão transmitindo aqui para a Terra. Vocês conseguem ver aí, não? Eu tenho 2 kbps para fazer a transmissão. Tá? E isso, gente, esses 2 kbps, entendam que não é uma limitação. Claro, tem fatores tecnológicos, aí eu posso mudar um pouco esses 400 watts para 500 watts e tal, mas isso é uma limitação do sistema, né? Limitação física do sistema. A gente não consegue mexer muito nisso, tá? Então, quando a gente começa a ver aquelas fotos, né, que recebe, a gente não faz ideia que elas são recebidas a 2 kbps, tá? Aqui na Terra, né, que dá isso em mega. E aí eu refiz as contas, tá? Então, se você pegar uma imagem em VGA, né, eu vou levar, olha, 1 hora mais ou menos para transmitir uma imagem VGA, tá? Tudo bem? Quase 1 hora, Ok. né? Que dá 0,87% de 1 hora para transmitir um quadro, né? E se eu estiver usando compressão MPEG-4, mesmo no VGA, né? Com a máxima capacidade, né? Então eu divido por 48, né? Aí eu consigo melhorar um pouco essa razão, né? Se eu multiplicar por 60, aqui eu vou ter uns 2 minutos de transmissão se eu usar MPEG-4, tá? Mas e se eu não quiser resolução? Normalmente, nessas transmissões das sondas, né, a gente quer o máximo de resolução possível, né? Porque você imagina quanto tempo, né, leva para provar, lançar, chegar lá, né? Então, os cientistas são meio chatos com isso, né? Obter o máximo de resolução para que isso possa ser estudado durante muitos anos, tá? Então, normalmente a gente não usa compressão nenhuma, tá? Nesse tipo de situação. Então, essa é a situação que a gente vai ter. Olha, cada imagem VGA, né, colorida, levaria quase 1 hora para ser transmitida. Aí, se eu já fosse lá para o padrão do HDTV, né, a coisa fica um pouco mais estúpida, né? Quanto que deu aqui? Caramba, deu segundo para chuchu, né? Mas, enfim, eu levaria 35 horas, né? 35 horas, né, um dia e meio, né, para receber, né, uma tela no padrão HDTV, tá? E essa sonda, é importante dizer, né, ela foi arremessada, né, na direção de Plutão, né? Não dava para ter muita precisão, né? Dizer assim, não, agora vai entrar em órbita de Plutão, que o pessoal não fazia nem ideia do peso, se o sistema era binário, se não era, né? Não é Star Trek, sei lá, né? Star Wars. Então ela simplesmente fez um sobrevoo, né, por Plutão, tirando o máximo de fotos possíveis. E aí, enquanto ela estava se afastando de Plutão a 16 quilômetros por segundo, ela foi vagarosamente passando todas as informações que ela tinha, tá? Nas resoluções. Eu acho que eles não usaram HDTV, eles usaram ou VGA, uma resolução um pouquinho maior, tá? Que dá aqui, ó, 10 horas para eu receber uma imagem, tá? Para 1 hora, alguma coisa assim. Então a gente não faz ideia, né? Que não depende, né? Você pode ser tá usando a tecnologia mais high-tech que existe, e independe dessa tecnologia, eu tenho umas limitações, né? Que me deixam, vamos dizer assim, restritos em termos de uso de banda de canais de comunicação. Tudo bem? Isso ficou claro com esse exemplo aí de Plutão? Ficou Professor, assim,
Pois não. Eu não sei se o senhor chegou a assistir aquele filme Perdido em Marte. Rapaz, vi sim. Eu li em algum lugar que aquele filme foi baseado em dados científicos, algumas coisas, né? No momento que ele usa lá uma sonda para se comunicar com a Terra, ele parece que tem um atraso de em torno de 8 horas cada transmissão, se eu não estou enganado, faz tempo que eu assisti. Que ele transmite, né, o alfabeto, se eu não estou enganado, o alfabeto em circunferência. Esses dados realmente desse filme coincidem um pouco assim com a verdade? Coincide. Marte a gente já vai ver, mas o atraso não é muito difícil de chegar, né? Você pegar 12, por exemplo, bilhões de quilômetros e você dividir pelos 300 mil quilômetros por segundo que a gente tem, você vai ver que é um tempo bem grande também, né? Eu não coloquei aqui porque não era um dado que interessava a gente analisar agora. Mas sim, coincide sim. Então, sim, né? Sempre tem uns consultores científicos para não deixar o pessoal fazer muita bobeira, né? Senão não vira um filme de ficção. Perfeito, professor. Legal. E aí, legal, né? Eu peguei, se Plutão tá claro, eu fiz a mesma análise de Marte, né? Porque o pessoal fala muito, não, nós vamos agora colonizar Marte. Ah, legal, como é que vão ficar as telecomunicações, né? E eu fiz nas duas direções, tá? Eu fiz de alguém que está em Marte querendo passar uma sonda, por exemplo, ou um ser humano que está lá querendo passar alguma coisa para a Terra, e depois o contrário, né? Para eu ter uma comunicação bidirecional. Então, se a gente pegar o primeiro caso, né, e a distância, imaginando, né, que eu estou passando então de Marte para a Terra, estou usando Arecibo, né, 305 metros de diâmetro, eu estou a 230 milhões de quilômetros, tá? O transmissor é um transmissor solar, né, porque Marte fica relativamente próximo, né, não é sistema solar exterior, né, mas porém a potência é um pouco menor que a gente consegue. Estou mantendo a banda, tá? E estou mantendo a diretividade da antena, né? Imaginando que estou com uma antena do tipo parabólica, alguma coisa assim. Se você refizer os cálculos, né? E eu refiz aqui, deu uma boa capacidade de canal, né? Em BPS, ó, deu 83 megabits por segundo. Tudo bem? Tá? Então, se eu usar Arecibo, né? Para receber a partir de um emissor de 100 watts, repara, né? Quando eu estou recebendo, eu só preciso saber, obviamente, a diretividade do transmissor, mas é mais importante as características da antena do receptor, né? E a potência do transmissor, potência e diretividade do transmissor. Tá? Então, observa que curioso, né? Nessa situação, então eu tenho 83 megabits por segundo, né, nessa distância média entre Terra e Marte. Aí, se você fizer os recálculos, já deixei os 3 abertos, né? Para o VGA, está dando 11 quadros por segundo, né? Então, se eu quiser fazer uma transmissão em VGA, primeiro não dá para fazer tempo real, pelo que o Alan comentou, né? Eu tenho um atraso. Então, aqueles filmes que mostram como se fosse a gente aqui fazendo videoconferência, né? Isso é impossível, né, de fazer. Você vai gravar alguma coisa e vai mandar. Mas eu conseguiria mandar com 11 quadros por segundo sem perda, tá? Ou esse tempo em segundos aí por quadro. E se eu considerar, né, o MPEG 4, né, eu simplesmente consigo dividir, né, esse tempo de transmissão de um quadro até 48. Ou multiplicar esse número, né, de quadros por segundo por 48, né? Então eu consigo mandar numa boa taxa, né, e reduzindo bem esse número de bits aqui, tá? Com uma qualidade razoável. Aí refiz isso para HDTV. HDTV obviamente ficou bem mais pobre, né? Eu consigo mandar 0,28 quadros em um segundo, eu precisaria de 3,5 segundos para mandar um quadro, tá? E obviamente eu nem pensei, né, aqui em colocar o MPEG 4, mas a gente pode tentar por MPEG 4, mas obviamente se eu conseguir aqui 9, 8, 9 de razão de compressão, né, e com MPEG 4 eu consigo também fazer uma transmissão de vídeo, né? Vai demorar um tempo, como o Alan falou, né?
O filme lá é bem realista nesse aspecto, né? Mas vai chegar, tá? E o mesmo coisa 720p, né? Então é um tempo um pouquinho menor, né? Ao invés de eu conseguir 3,5 segundos para um quadro, a cada 1 segundo eu consigo transmitir um quadro, tá? Então eu precisaria usar uma razão de 30 aqui, né? Para ter 30 quadros por segundo e poder passar em 720p. Beleza? Beleza. Então, né, só para confundir a cabeça de vocês, eu fiz o contrário também, né? Alguém está na Terra querendo dar um olá para Marte, né? Certo? Aí o que interessa, olha, são as características da antena do receptor. Então eu estou imaginando, né, que eu tenho um receptor aí com receptor tipo parabólico, com 4 metros de diâmetro, né? Não é um receptor bobalhão, é um receptor bom. Estou na mesma distância, como eu estou aqui na Terra, eu nem sei o número de zeros que eu pus aqui. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu pus 100 megawatts. Tá muito, não tá? Acho que eu exagerei um pouco, né? Será que a gente transmite nisso? Não. Vamos pôr 100 quilowatts? Não, 1 megawatt, que tal? Vamos pôr 1 megawatt. Pronto. Eu pus muito, né? 100 megawatts é chutar o pau da barraca, né? 3, é isso, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Depois a gente pode mexer para ver os efeitos. Mantive a largura de faixa, né? Como se fossem 10 canais, né? Que eu posso usar. A razão de diretividade, né? Que eu estou usando aqui de uma forma simplificada. E eu chego que a capacidade do meu canal é de 112 megabits, né? Então a do outro, quanto que deu? Capacidade do canal deu 83, deram parecidas até, né? Esse eu consegui um pouco mais, tá? Então eu consigo fazer as coisas em menos tempo, com toda certeza, né? No caso do VGA, né? VGA no sentido contrário era 11, foi para 15, né? No caso de transmitir uma tela, né? Não dá para falar em um streaming, né? HDTV eu levaria 0,4 segundos da Terra e levaria, opa, aqui está no VGA, desculpa, 0,28 se fosse ao contrário. Não, desculpa, estou lendo o número errado. 3,5, né, segundos. E o 720 está da mesma forma. Tá? Tranquilo, gente? Tá? Então veja que essa colonização Terra-Marte, Marte-Terra, é possível, né? Se você for olhar do ponto de vista de teleeco, né? A gente vai ter uma boa banda, mas a gente vai ter uma banda larga, né? Certo? Nós não vamos ter uma banda como a gente tem canal submarino, certo? Que chega aí algumas dezenas a centenas de gigabits por segundo, tá? Eu vou ter aí da ordem de megabytes. Aí por que? Simples, né? São as limitações físicas que a gente tem, né? Para poder gerar esse sistema. Tá? Obviamente, se em Marte, né, eu conseguir... não, é que aqui está o contrário, mas vamos pegar lá, assim, em Marte, você conseguir um gerador que não seja só solar, né, mas você conseguir alguma outra forma de geração, né, parece que eólica pode ser alguma coisa, de repente, aproveitável, não sei, isso fica melhor, tá? Isso fica melhor. Ok? Já tinham feito esse tipo de cálculo? Não, né? Não, Nunca a gente professor. imaginava. E tem mais 2 aqui, né? Então agora eu vou um pouco mais rápido. Eu peguei Saturno. Saturno, a última missão foi Cassini, né? Então estou imaginando, né, Cassini fazendo a transmissão para Arecibo, né? A distância média aí de Saturno é 6,5 bilhões, 6,5 bilhões, 650 milhões de quilômetros. Estou comendo bola. Cara, é muito zero, né? Pelo amor de Deus, né? Deixa eu dividir isso aqui, velho. Vou dividir por milhão de quilômetros, né? Igual a isso dividido por 10 a sexta. Pra ter uma ideia.
deu 65 bilhões, na verdade. É isso? Não, 650 bilhões, tá certo. De quilômetros da Terra, em média, né? É um planeta líquido, né? Saturno, né? Tem os anéis de Saturno, mas o planeta em si é hidrogênio líquido, né? Não sei se vocês sabiam disso, né? O núcleo, o pessoal tem a hipótese de que ele é sólido, né? Eles medem isso por radiação térmica e tal, mas o planeta em si é um planeta líquido, né? Não tem terra, né? Só tem o hidrogênio como se fosse a nossa água aqui, né? E então essa sonda, eu vou corrigir aqui, né? Eu vou pôr 400 watts, tá? Usando aí um gerador, né? Baseado em radioisótopos que gera calor, né? Um termonuclear com 50 GHz e essa diretividade. Vamos lá direto para a capacidade do canal. Cadê ela? Tá aqui, ó. Dá uma capacidade de quase 1 megabit, né? 780 kbps, tá? Que não é uma velocidade ruim, né? Vejam que em 9 segundos eu consigo passar um quadro VGA, tá? Se eu quiser passar em HDTV, né, nesse padrão mais refinado que a gente tem, né, em 378 segundos, se você dividir por 60, aí dá uns 5, 6 minutos, né? Você consegue passar uma imagem mais refinada. E em 720, idem, né? Só seria difícil se comunicar, né? Repara, né? Mesmo em VGA, né? Levaria um bom tempo, né? Eu teria que criar uma gravação e esperar essa transmissão aí por um bom tempo, né? Iria ocupar essa sonda, né? Então, normalmente, você vai notar que nessas missões a turma faz muita foto e quase zero de vídeo, né? Na verdade, a sequência de fotos, às vezes, é tão grande que eles montam os vídeos, né? Sei se vocês já viram essas brincadeiras, mas não tem vídeo, né? Ninguém se preocupa em passar vídeo porque a banda é muito pequena, né, que a gente tem. Essa sonda, ela ficou acho que uns 15 anos, 15, 16 anos em operação, né? E durante os 16 anos, acho que vocês imaginam, né? Se a cada, não vamos pegar no VGA, vamos pegar um caso intermediário, né? Se a cada 1 minuto e meio aí você consegue passar uma imagem de 720p, quantas imagens, né? A turma não tem, né, nesse projeto da Cassini aí para analisar daqui para frente, certo? Ou seja, né, tem um trabalho de ciências aí para os próximos anos muito grande, muito interessante que vai poder ser feito, né? Fora essas análises iniciais, que normalmente quando a turma divulga a imagem, né, ele já coloca alguém para, né, inferir os comportamentos às vezes estranhos que acontecem, ok? E para terminar, eu peguei um geoestacionário, né? Então a órbita geoestacionária, exatamente por questões físicas, é uma órbita que fica a 36 mil quilômetros da Terra. Na verdade não é 36 redondinho, é 35.800 e alguma coisa, eu não lembro, mas arredondei para 36, tá? E eu estou imaginando aquelas antenas panelinha, tá? Então eu estou imaginando um satélite geoestacionário, é basicamente um repetidor, né? Ele deixa subir o sinal, sei lá, de um país e ele transmite para o outro, né? Ou subir de uma central e transmitir para todo um continente, né? Como é o caso muitas vezes dessas TVs que a gente tem, né? Eu esqueci o nome dessas transmissoras de TV, caramba, que a gente tem que usam essas TVs panelinhas, né? A 36 mil quilômetros, perdão. Novamente, né, com 100 watts de potência, né, potência solar, né? Essa diretividade, né? Na verdade a diretividade é menor, né? Nesse caso, não tem a menor dúvida, tá? Mas eu mantive aí 400 só para a gente ter uma ideia, né? E a gente vai chegar, olha, numa capacidade de canal de 20 megabits, tá bom?
E aí 20 megabits, se eu pegar o VGA, né, eu consigo passar 3 quadros por segundo. Mas se eu usar uma compressão de 14, que está dentro de um MPEG-4 com H264, né, eu diminuir isso aqui 14 vezes, eu consigo passar putz, eu pus 40 aqui, não, exagerei, 30, né? Se eu usar uma razão de 10, né, eu consigo passar aí um filme tranquilamente para você, né? E o delay vai ser um delay de aproximadamente meio segundo, isso que é chato. Chato porque se você estiver assistindo o futebol, né, o teu vizinho, dependendo do sistema que ele tem, ele vai gritar gol antes, né, certo? E você vai gritar gol meio segundo depois, né? Você vai ficar sabendo antes e vai gritar depois, vai ver a imagem depois. E aí eu fiz o mesmo cálculo para HDTV, né? No HDTV eu tenho essa razão e eu precisaria de uma compressão de 443. Então pergunta, né? Daria para eu passar HDTV nessa solução de antena panelinha? Eu vi um 1, né? Eu não sei, eu tô ainda. Ó, Não. olha aqui, ó. Se você, né, tomar a razão máxima de compressão com perda de informação, né, que a gente consegue é 48, eu não vou conseguir 443, tá? Seria alguma coisa 10 vezes maior, né? Então não faz sentido tentar uma transmissão em HDTV, tá? Ou eu vou tentar em VGA, né? Ou vou tentar em alguma coisa até intermediário, uns 360p, mas eu não consigo passar nem 720p também, ó, fica difícil, hein? Com essas características aí que eu mostrei, tá? Você veja que eu teria que ter uma compressão de 131, que o MPEG-4 com esse codec aí não oferece, tá? Então, no caso dessas soluções panelinha, a qualidade de imagem, né, não é tão boa assim. Se você pensar numa evolução para 4K, né, essa turma que usa essa solução, ou tem que usar essa solução, né, porque às vezes não tem alternativa, né, de fibra chegando, fica bem limitada. Beleza, rapazes? Beleza, professor. Beleza, senhorita. professor. Muito bom. Então eu vou fechar essa planilha aqui. O que mais que eu fiquei de... sim. Eu fiquei de dar um exemplo do Lab, né? Só para dar uma... Eu não sei quantos já fizeram, né? Deixa eu voltar lá no Fourier. Cadê meu amigo Fourier? Fourier... Com exemplos, né? Acho que está aqui, não, aqui, transformada. Isso, eu vou pegar esse cara aqui, né? Então, não sei se vocês lembram, eu sei que o Paulo Lopes viu isso rapidamente com vocês, né? Eu pedi principalmente para esses exemplos, né, para vocês refazerem, né? Porque esses exemplos usam várias propriedades, né? Você tem primeiro que transformar, né, isso aqui para o domínio da frequência, né? O Einstein aqui com exclamação, né? E depois voltar, né? Então a ida, o Paulo Lopes mostrou como faz, né? E está na apostila lá de vocês, né? Eu faço a transformada de um lado e do outro, né? A transformada de uma derivada é simplesmente J ômega, não tem aquele valor inicial porque não é Laplace, tá? Lembrando que a integral é de menos infinito, né? Então não tem informação inicial, mais o f de w e 1 sobre jw menos 1, né? Aí é que vai dar jw mais 1, passa para lá, né? Alguém tá batendo carne aí, gente, desculpa. Aí você faz a expansão em fração parcial, né? Calcula aí para cada um deles. Como vocês fazem em Laplace, né? Vocês sabem fazer isso aqui em Laplace também, não sabem? Sim, é tranquilo essa parte. Tranquilo. Legal, né? Aí vocês chegaram nessa solução aqui
bacana, né? Isso representa o EAT sobre 2, né? Que multiplica o de T, né? Ele é unilateral, né? Não tem do lado esquerdo do tempo, né? Ele começa com T0, tá? E esse aqui é o E a menos T sobre 2, né? Unilateral. Aí a minha pergunta que eu deixei para vocês fazerem também, como é que eu verifico se isso aqui é solução disso? Tem que substituir, né, o resultado no começo. Perfeito. Vocês já fizeram? Até tentei, mas não deu muito certo não, senhor. Professor, eu também tentei, mas travei. Chegou Tá uma bom. hora que travou. Que dá nó no cérebro, né? Mas esse é o objetivo, dá um pouco de nó. Então eu fiz esse como exemplo, tá? Para vocês. Tá aqui a solução, né? É o que vocês disseram. Eu vou substituir a solução anterior aqui, né? E vou ver o que vai dar. Então, o f de t eu já conheço, né? Tá aqui. O que eu não conheço é a derivada, né? Então, como é que eu derivo essa função aqui? Regra da cadeia? A regra da cadeia, se não me engano, você está falando uma derivada dentro da outra, né? A gente usa quando eu tenho função composta, né? Uma função dentro da outra. Nesse caso, eu tenho uma multiplicação de duas funções, o e de t e o u de t, tá? Então, se vocês lembram, é a derivada do e de t, que não muda nada, né? Não muda a patavina, é por isso que o e de t é legal, né? Não acontece nada com ele quando deriva e integra, vezes o u dividido por 2, mais, né? Aí eu mantenho o e de t sobre 2 e derivo um degrau unitário. Quanto que seria a derivada de um degrau unitário? Essa parte que eu me confundi, professor. Eu não sabia fazer a partir daí. Não, tranquilo. Quem está falando é a Thaís? Não, é a Lívia. A Lívia, desculpa, porque às vezes as vozes ficam parecidas no microfone. Lívia, eu acho que não foi só você, né? A turma aí que brincou com isso deve ter tido dificuldade. Se eu pegar a função degrau, deixa eu ver se eu tenho exemplo da função degrau aqui, só o desenho, vai. Cadê você? Desenho muito lá para trás, pelo amor de Deus. Não, esse não é o degrau, não. Bom, mas vocês conhecem o desenho de uma função degrau, né? Se eu derivar o degrau, a derivada à esquerda dá zero, vocês concordam? Do degrau, né? Porque ele é sempre zero. Tudo bem? A derivada à direita do t igual a zero é sempre 1. Então essa derivada vai dar zero também, certo? E a derivada nesse ponto de descontinuidade, que você vai de 0 para 1 de repente, dá quanto? Você concorda que seria uma reta de declividade infinita? Sim. Né? E cuja integral, né, se eu voltar, tem que dar, né, o valor de 0 para 1 do degrau, né? Esse é o delta de Dirac. Tá? Esse é exatamente o delta de Dirac. Tá? Função delta de Dirac. Mas, professor, teve um exercício que na própria função, no f de t, acho que o professor Paulo Lopes ele multiplicava por esse delta de Dirac, em vez de ser um de t. E aí como é que ficaria? Não tem problema, quer ver? Eu vou fazer isso aqui também. Estou tentando pôr no modo... Ué, caramba, não estou conseguindo pôr... Deixa eu pôr no modo apresentação aqui. Deixa eu ver se é... Apresentação de slides. Só para vocês verem melhor aqui, eu acho que fica melhor. Mariana, deixa eu trazer você para cá. Caramba, cadê a apresentação de slides aqui? Normalmente tá aqui no cantinho, né? Ah, tá aqui.
Eu pus um modo de apresentação só para ficar melhor para a gente ver, tá? Professor, Pois não. não tem problema se fechar essa aba aí do Skype. Ele não vai fechar o seu Skype. Ali perto do meu nome. Tem um xizinho. Tá. Então eu vou dar X. Vocês confiam, hein, gente? Pode. Ela tá querendo abortar o processo aqui, hein? Eu vou fechar. Obrigado. Então vamos lá, né? Primeiro, vocês entenderam por que dá o delta de Dirac? Quando eu derivo U. Silêncio. Vocês responderam pelo menos sim ou não? Não, professor, não. Não entenderam. Tá. Não. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Deixa eu ver se eu estou com o Blackboard instalado aqui. Melhor, vou usar o Paint mesmo, o velho amigo Paint. Eu só não estou com o meu mouse bacanão instalado, então eu vou abrir aqui Caramba, propriedades. Deixa eu abrir sei lá, 1000 por 1000, não sei se ele deixa. 1000, ok. Tá. Eu vou tentar desenhar aqui, tá? À mão. Então eu vou desenhar lá os nossos dois eixos. Desenhar os nossos dois eixos. Se eu pegar, né, não, eu vou deixar aqui nessa cor, né? Vou de novo lá clicar, pôr vermelho. Se eu olhar para o U de T, ó, o U de T ele chega em 0, né? Do lado esquerdo, e ele sai em 1, né? Esse valor que eu tenho aqui é 1, beleza? Nossa, que fonte cocô, deixa eu aumentar isso aqui, pelo amor de Deus. Mas não aumentou sim. Deixa eu aumentar isso aqui. Por uns 18. Beleza. Tá? Então, o U de T é esse camarada aqui, né? Do lado esquerdo ele é 0, do lado direito ele é 1. Tudo bem? Tá? E tem uma descontinuidade aqui, né? No ponto 0, né? Porque, de repente, ele faz um milagre, né? Ele sai do 0 e vai para o 1 instantaneamente, né? Como se eu tivesse essa reta vertical aí, né? Que é o eixo. Que a declividade, né, tangente de 90 graus, daria infinito. Beleza? Tá? Beleza. Aí o que acontece? Eu vou desenhar de novo com a cor preta, né, o outro gráfico, só para a gente mostrar a derivada, né? Vou pôr de novo aqui os dois eixos, né? E vou desenhar com a cor vermelha aqui, né? Quanto que é a derivada dessa reta que só dá 0? 0. Beleza? Lembra que aqui eu tenho uma descontinuidade, então não dá para a gente calcular a derivada, tá? Quanto que é a derivada da direita aqui que só dá 0? 0, né? E nesse ponto tem uma descontinuidade, ó. Eu vou do 0 para o 1, né? Instantaneamente, tá? Do 0 para o 1 instantaneamente. Então, como é que ficaria a derivada desse cara aqui, né? Deixa eu tentar escrever à mão, eu acho que é desenho livre aqui, né? Esse cara é o nosso... Aqui eu tenho o meu... Desculpe aqui, viu? Isso aqui, acreditem, é U de T, tá? Aqui eu tenho U de T. Aqui eu tenho a derivada do U de T, né? Esse é o eixo do tempo aqui. Esse é o eixo do tempo... Esse é o eixo do tempo. Tá? O problema é no ponto 0. No ponto 0, então eu vou criar uma derivada que vale infinito. Vocês concordam comigo? O valor, né, que eu vou ter da derivada nesse ponto é infinito, né? Certo? Ao infinito e além, né? Como dizia lá no desenho, esqueci o nome agora do desenho, mas enfim, né? Ao infinito e além. Porém... É o Buzz, né? Buzz Lightyear, isso. Porém, eu tenho uma coisa que eu sei, ó, né, dessa função. Eu sei que essa função, né, que é a derivada, se eu integrar ela, tá?
Se eu integrar ela, nossa, que feio. Integral no tempo, desculpa, parece uma criança, né, escrevendo. Se eu integrar do menos zero, pode ser, né, do menos infinito até o mais infinito, né, mas você pode limitar do menos zero até o mais zero, né, ou seja, daqui até aqui. A integral está aqui em cima, vocês concordam? É o de t, beleza? A integral desse cara, se esse é a derivada, o de cima é a integral, certo? Beleza. Tá? Beleza. Então, se eu fizer essa integral aqui, quanto que dá do zero menos até o zero mais? Então, Dá 1, né? Então pronto, ó. Eu sei que o valor ali vai ser infinito e a integral é 1, né? Isso aqui, se você for olhar, é exatamente o que define um delta de Dirac. Tudo bem? Tá? Essa é a definição do delta de Dirac. E aí a gente desenha, né? Para não desenhar o infinito e além, né? A gente põe como se fosse um vetorzinho, né? Então vou mudar para cá na cor vermelha. Se você quiser desenhar isso, você pode desenhar, mas como se fosse um vetor, né? Ele tem uma flechinha, na verdade, né? Tá? Uma flechinha de que valor, né? Deixa eu dar um ESC aqui, peraí. É uma flechinha que eu sei que a integral vale 1, certo? Então eu poderia pôr que... Nossa, ficou porco aqui, peraí. Não era para ficar tão porco assim, né? Vamos fazer um negócio mais bonitinho aqui. Pronto. Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu sei que essa... Oh, Jesus. Essa integral... Deixa eu escrever de novo. Pronto. Eu sei que vai ser 1. Então, normalmente, quando a gente tem um delta de Dirac, a gente vai pôr 1. Tá? Para simbolizar essa integral que a gente tem aqui, ó. Tá? Essa integral que a gente tem aqui, deixa eu usar alguma coisa que eu possa escrever, né? Para simbolizar essa integral que eu tenho aqui. Tudo bem? beleza. Capite? Beleza. Então, se capite, vamos voltar lá para o nosso Einstein, né? Então, repetindo aqui, né? Que eu tenho uma multiplicação de função, a derivada do primeiro deu e a t mesmo, e a derivada do u de t deu delta de Dirac, tá? Aí eu vou para a segunda função, que tem um menos na frente, né? Derivada de e a menos t, dá menos e elevado a menos t, aí vale aquela derivada da composta, né? Vocês comentaram, então o menos vira mais aqui, né? Menos com menos, e a menos t sobre 2, e repete o de t, tá? E o segundo, eu repito a primeira função e derivo o de t. Derivada do de t é delta de t, certo? Tudo bem? Certo. Aí o problema, qual que é, né? Essa primeira parte, essa terceira parte, elas não atrapalham, né? Pelo contrário, elas ajudam porque ajudam a identificar com f de t. Mas esse delta de Dirac aqui tá malucão, né? Tá incomodando a gente, não tá? Esses dois delta de Dirac. Sim. Só que toda vez que você tem um delta de Dirac, gente, você pode fazer uma safadeza. O delta de Dirac existe para valores maiores do que zero? Não. Não, né? Dá zero. Para menor do que zero, dá zero também, né? Certo? Ele só existe no ponto zero, certo? Certo. Então eu só tenho que conhecer, né, esse e a t sobre 2 no ponto zero. E elevado a zero dá quanto? 1, tá? Então, esse cara, né, o EAT multiplicado pelo delta de Dirac é o mesmo que o 1 multiplicado pelo delta de Dirac, entenderam? Entendi. A simplificação é como se a gente cortasse a função aqui. E a mesma coisa para E menos T, ó, E elevado a zero dá 1, né? Então, eu fazer essa multiplicação aqui é o mesmo que eu simplesmente pegar o 1 e multiplicar pelo delta de Dirac, tá? Aí, se você considerar isso na função original,
Observa que você vai ter um mais delta de Dirac sobre 2, né, que veio daqui, e um menos delta de Dirac sobre 2 que veio de lá, certo? Mais com menos, some, não some? Né? Esse cara agora aqui eu posso cortar com esse delta de Dirac. E aí, olha, EAT, né, vezes U de T, eu vou somar com esse cara, vai dar EAT U de T, que é a solução. Né? Esse camarada aqui que sobrou com mais, na hora que eu somar com exatamente o mesmo valor, só que com menos, ele some. Então só fica esse valor vezes 2, que é exatamente isso aqui. Tudo bem? Muita Beleza, mágica? professor. Maravilhoso, wonderful. É isso. Então, as outras verificações, vocês também vão cair nessa sinuca de bico, tá? De repente vai dar um delta de Dirac loucão lá, multiplicado por uma função enorme. Então não se apavora. Lembra que o delta de Dirac só existe no ponto zero e que você só vai precisar conhecer o valor daquela função lá no ponto zero. Aí você simplifica tudo. Combinado? Combinado, Beleza, professor. professor. Muito bem. O que eu tinha hoje para apresentar, o que eu planejei, né, para apresentar era isso, né? Eu não sei se eu vou tirar o compartilhamento aqui, né? Eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta, né? Tinha, acho que só a questão do Moodle, né? Esse exercício estava com data para hoje, é isso? Na verdade, os 3 Isso. exercícios que você passou estavam com a data de hoje até 1h da tarde. Tá. Na verdade, eu não fecho a 1, eu fecho à noite, mas eu vou deixar. Hoje é quinta, né? Eu vou deixar para sábado, tudo bem? Ajuda vocês? Sim, ajuda. Beleza, então vai ficar para sábado. Na semana que vem a gente tem a nossa avaliativa, né? Não pode chamar de prova, é avaliativa. A gente tem a nossa avaliativa. O que eu devo fazer, né? Eu vou passar ela na quinta-feira e possivelmente vocês vão ter de um dia para o outro para resolver, tá? Pode resolver com consulta? Pode, né? Não tem problema, né? Até porque não tem como evitar. Você tem internet na sua frente, a não ser que você seja, né, blindado, né? Alguém arranque o cabo, arranque o teu roteador, né? Você vai consultar a internet, né? Isso vai acontecer. Mas o que eu quero dizer com isso, né? A avaliativa, como vai ser de um dia para o outro, e vocês vão poder fazer com consulta, ela vai ter um nível de dificuldade um pouco maior. Tudo bem? Senhor Tudo Jesus bem, né? Cristo. Beleza, né? Beleza? Quero ver, Mas hein? qual seria Eu tô esse avisando. nível de dificuldade aí? É tipo o que a gente fez na aula? Como que é? É um delta de Dirac. Nível ITA, né, professor? Não vai ser. Fiquem sossegados, tá? Mas eu digo, tem que dar pelo menos um pouco mais de trabalho, né? Já que é de um dia para o outro que vocês vão ter para resolver. Pode resolver, acho que provavelmente manuscrito, e eu vou pedir para tirar foto, porque eu sei que nem todos os colegas possuem, às vezes, PC, ou vão estar com o PC conectado, né? Isso acontece. Então, tira foto, manda pelo celular, né? Não tem problema, tá? Mas ela vai ter um nível de dificuldade um pouquinho maior do que normalmente a gente faz em sala. Beleza? Beleza, professor. Então, senhores, eu fico por aqui. Oi, Foi um professor, prazer. Pois não. Fiquei com uma dúvida da Pode avaliação. falar. É que eu não entendi direito. A gente vai ter. Ela vai ser disponibilizada no horário da aula, é isso? Isso. No horário da aula, eu vou lançar ela para vocês. Eu vou avisar lá no grupo do WhatsApp, tá? Vou dizer, ó, tá disponível a avaliação, tá lá no Moodle, né? Por exemplo. E é para Tá entregar lá no Moodle. até que horas? E aí eu vou provavelmente deixar ou meio-dia ou um dia, né? Então você vai entregar até o horário da aula do dia seguinte. Ah, ok. Aí vai entregar pelo Moodle, né? Como se fosse uma atividade. Isso, como se fosse uma atividade Legal. pelo Moodle, né? Aí manuscrito escaneado ou manuscrito e fotografado. Tá? Beleza.
Valeu. Beleza? Tá? E lembrando, que eu acho que a gente combinou isso, essas atividades que vocês fizeram, eu não lembro se a gente combinou isso. Cadê o representante da turma? É o Carlos? É o Alan? Não lembro agora. Carlos? Matheus. Matheus, verdade. Ô, Matheus, lembra que a gente combinou? Foi 70-30 ou 30-70? Senhor Matheus, acho que não tá aí, não. Mas foi 70-30, professor. 70 Foi, né? atividades e 30 prova. Joia. Não, mas era isso que eu queria mesmo. Então, 70% vão ser as atividades e 30% avaliativa. Tá? Eu acho mais justo, né? Já que vocês têm bastante trabalho aí com esses exercícios. Beleza? Beleza, professor. Beleza, professor. Então, senhores e senhoritas, foi um prazer, né, estar com vocês aí. Mesmo nessas videoaulas, né, foi até que divertido. E a gente volta a se falar, deixa eu ver, quem for para... Vocês vão ter PLP, e depois quem continuar não na elétrica de potência, né, vai ter redes de computadores aí no último semestre comigo também. Tá bom? Beleza, professor. Beleza, É isso professor. aí. Gente, é isso. Foi um prazer aí. Boa noite, Gostei da turma. Você foi excelente. Da hora. Valeu, Boa professor. noite, Obrigado. rapaz. Boa noite. Boa Tchau, noite, professor. Professor, só uma É. coisinha rapidinho. O Pode senhor chegou. As falar. aulas que o senhor gravou com a gente aqui no Skype, o senhor chegou já a postar no seu canal lá do YouTube ou ainda não? Cheguei. Eu posto no canal do YouTube e eu devo ter postado no Moodle também, tá? Tá bom. Acho que foram duas, né? Ou se não me engano, essa é a segunda. Eu já vou baixar e eu já posto no YouTube também. Beleza? Tá bom. Beleza, professor. Isso aí. Valeu, Até. obrigado aí. Até. Professor, Acho que ele já foi. Foda-se.